Eu concluí um livro agora à tarde, que eu comecei e li em 2 horas. E aí eu pensei, quero falar sobre esse livro no canal. Só que eu não sabia como expressar sobre esse livro e tive a brilhante ideia de seguir um tipo de indicação que vocês gostam muito, que é de livros curtos, impactantes para ler um dia, que sejam bons, né? Que sejam indicações certeiras e que sejam com menos de 200 páginas, que tem uma linguagem acessível, para que realmente vocês consigam ler ou um dia, um final de semana, uma tarde. Eu já tinha alguns livros lidos e esse livro incluiu essa lista e agora eu vou contar um pouquinho deles para vocês. Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula. Muito obrigada por visitar esse que é o nosso cantinho. Aproveita para se inscrever, deixar seu like e já comenta aqui se você gosta desse tipo de indicação de livros curtos para ler em um dia, no final de semana, o tempinho que você tem aí, que sejam bons, que sejam impactantes também. Eu gosto de trazer esse tipo de vídeo porque eu sei que vocês gostam bastante, mas é sempre bom saber se vocês querem indicações de outros tipos de listas de leituras. Hoje eu trago algumas bem legais que eu li nos últimos meses. Uma eu acabei de concluir a leitura, eu li realmente em menos de 2 horas esse livro e ele me impactou, ele me fez chorar, a gente passa uma maquiagem aqui. Meu esposo até assustou porque eu fiquei emocionada com esse livro e eu vou falar um pouco com vocês sobre ele na hora que ele chegar. Vou começar por uma indicação de uma peça do William Shakespeare, que é Trabalhos de Amor Perdidos. Esse livro, eu acho que ele começa de um jeito assim que parece quase trágico-cômico, mas à medida que vai avançando, você faz muitas conexões com o presente, tá? Aqui nós temos um rei e 2 súditos, 3 homens, e o rei decide que eles vão passar 3 anos sabáticos, sem envolvimento com nenhuma mulher, só se concentrando ali em estudar, em elevar a sua mente, o seu espírito. O rei vai dizer assim, ó: esses são exatamente os obstáculos que estovam o nosso estudo e impelem os nossos intelectos para os prazeres vãos. Que ele vai usar isso como justificativo, os obstáculos, como as mulheres. As tentações estão aí, tanto para os outros quanto para mim, mas eu creio, apesar de parecer tão relutante, que sou o último a assinar e serei o último a manter a palavra empenhada. Um dos súditos vai falar sobre isso, porque eles vão assinar esse contrato que o rei está propondo. O que acontece aqui? Vão chegar 3 mulheres, uma princesa e suas acompanhantes, muito perto do castelo, e elas querem marcar ali um encontro para resolver vários assuntos. E a princípio eles não querem receber, mas em algum momento eles vão interagir e aí vai ficar cada vez mais difícil manter essa promessa. Os acontecimentos aqui que vão interpelar esses 2 grupos de homens e mulheres se relacionando é muito interessante porque levantam muitas questões. As mulheres vão pregar uma peça aqui nesses homens e a peça mais interessante dela é que ela não tem uma resposta no final, ela é em aberto. E você pode responder como quiser, interpretar como quiser. Você pode pegar o gancho aqui do Shakespeare fazendo essa reflexão sobre: será que realmente a gente precisa abster das tentações para resisti-las? Porque que para elevar nosso intelecto nós temos que nos isolar da sociedade, e fazendo isso nós nos estamos sentindo superiores aos outros. Há muitas reflexões aqui nessa peça. É uma peça trágico-cômica, ela tem um humor, mas ao mesmo tempo, apesar de ser considerada uma comédia, ela tem muito mais elementos dos trágicos assim do que de comédia. Porém, ela entra ali entre as peças de comédia do William Shakespeare. Indico bastante para vocês. O livro que me fez inspirar para gravar esse foi Uma Rosa Só, da Muriel Barberry,
que é uma autora que... Esse aqui foi o meu primeiro contato. Eu recebi esse livro de presente, gente, da Patrícia Poltronieri. Ela tá me desejando aqui feliz aniversário. Eu não me lembro a data, mas eu acho que esse livro ela me deu em 2024, ou seja, eu estou desencalhando o livro na data que eu tô gravando esse vídeo, mas como eu não sei que dia que eu vou postar, não vou dizer, ou eu digo. Enfim, e a autora é mais famosa pela Ouriço, A Elegância do Ouriço. Porém, quando eu vi muita gente falando de A Elegância do Ouriço, muita gente falando dessa autora, eu queria ler esse livro que era lançamento na época. Eu queria ler porque a história se é ambientada em Kyoto. O meu sonho é conhecer o Japão. Eu amo a cultura japonesa, amo comida japonesa, amo animes desde criança, mangás. Pode ser que é um estereótipo, né, do que eu gosto do Japão, mas é o que chegou até mim. Eu acho lindo. Eu me apaixonei ainda mais quando eu li As Irmãs Makioka. Eu gosto muito da literatura japonesa. Aqui não é uma literatura japonesa, nós temos o olhar pela própria Muriel. Ela fez um grande sucesso com A Elegância do Ouriço. Com o dinheiro que ela arrecadou, ela pôde realizar o sonho de conhecer o Japão, porque ela era uma grande apaixonada pela cultura japonesa também, e ela visitou vários templos, vários lugares famosos no Japão. Com essa experiência que ela obteve, durante a pandemia ela escreveu esse livro para matar a saudade de alguma forma do Japão. E aqui nós temos uma mulher, que é a Rose. A história dela é triste, porque ela tem 40 anos, a mãe dela era depressiva, em algum momento desistiu do jogo da vida, se é que vocês me entendem, e ela se vê sozinha com a avó. A avó, sem que a Rose soubesse, mantinha um contato com o pai da Rose, que é japonês. Ela enviava fotos da Rose para ele. Esse pai nunca pôde entrar em contato com ela porque ele cumpriu uma promessa que fez a mãe da Rose de não tentar conhecer a filha, porque eles estavam em países diferentes. E aí, quando ele morre, ele deixa um testamento, e o seu amigo que tá fazendo ali a leitura, que vai fazer a leitura do testamento para Rose, vai recepcioná-la no Japão. Ela se muda para lá por um tempo, né, para ler o testamento, vai para casa do Haru, que era do Haru, e ela é atendida pela empregada do Haru e por esse homem que não era japonês, ele é um homem também estrangeiro nesse país. E tem uma missão, ela começa a conhecer os templos, fazer um itinerário ali de turismo pelos templos que o pai dela queria que ela conhecesse antes de ler o testamento. E é muito legal essa parte, porque é como se a gente estivesse conhecendo o Japão pelo olhar que a gente conheceria, tipo eu sendo uma estrangeira indo ao Japão e conhecendo o Japão através da Rose, que é também uma estrangeira. Ela é ruiva, ela não se parece a princípio com o pai, porque ela não tem os olhos puxados. Tem umas partes aqui, gente, são realmente muito tocantes. A Rose, ela tem 40 anos e ela nunca casou, ela tem poucos amigos, ela aparentemente desistiu de ser feliz depois que a mãe dela faleceu e consequentemente a avó faleceu. Ela se sente sozinha no mundo porque ela não tem mãe, não tem pai, não tem mais avó, não se casou, não tem filhos, os amigos se afastaram, ela desistiu de ser feliz e ela sente uma raiva, ela é chata, é difícil gostar dessa personagem, mas ao mesmo tempo eu que estou perto dos 40 anos me identifiquei, porque a vida adulta é solitária, as pessoas, cada um vai viver a sua vida, vai formar família, tem que estar no corre ali trabalhando, sobrevivendo, e não tem como a gente dar a mesma atenção para os nossos amigos, para as pessoas que a gente ama como antigamente, e a gente tem que dar atenção para quem convive com a gente dentro de casa, e ela está sozinha e ela não tem a quem recorrer e com quem contar. Ela vai chegar lá com muito ódio, né? Porque que esse homem, depois que a mãe morreu, não tentou entrar em contato com ela. Ela entende o lado dele, mas ao mesmo tempo ela tem muito ressentimento, porque ela sente uma paz naquela casa e isso a incomoda, que ela tem vários sentimentos dúbios. Eu acho que quem lê isso sem entender o que é ter depressão, o que é passar por momentos depressivos na vida adulta, solidão, que é ter questões
com a família é muito difícil se conectar com a personagem, mas embora ela seja chata em muitos momentos, eu me conectei com ela. Essa história me tocou bastante. Há lacunas aqui, não sei se há um 5 estrelas favoritado, mas com certeza é um 4,5. É um livro muito bom e que eu li em 2 horas e que tá comigo, e talvez daqui uns dias eu possa dizer para vocês, ele esfriou um pouquinho, tava emocionado o dia que eu gravei. Mas ainda assim é uma história muito válida, que eu sei que eu tô indicando aqui ao coração aberto para você ler um dia. Eu quero indicar um que é bem batido, do Dostoiévski, Noites Brancas. Aqui a gente vai passar 3 dias, 3 noites com o casal, tá? E é muito interessante porque é um homem que ele é solitário, vivendo ali em São Petersburgo. Em uma noite ele vai encontrar uma menina que é muito jovem e ele vai estabelecendo um diálogo com ela. E ele vai criando alguma certa esperança, é um emocionado, se apaixonando por essa menina que aparentemente já tem outro amado, só que esse outro amado sumiu. Ela não tem contato com esse outro homem há mais de 1 ano. E eles vão se tornando amigos, mas esse é um homem difícil de gostar também, esse personagem aqui que narra, né? Como ele narra, gente, em primeira pessoa, às vezes demora pra gente saber o nome dele. Ele tem 26 anos. E a personagem que ele vai se envolver, né, conversar, é a Natieska, tá? E é interessante, gente. Se não me engano, é 2 noites e 1 manhã. Mas assim, essas noites brancas é um fenômeno que acontece lá no inverno. As noites ficam claras por muito tempo. E nessas noites é comum as pessoas a passearem, né, pelas ruas, porque são noites claras, são noites brancas. Esse livro foi publicado em 1848. É um livro curto, não tem uma linguagem muito rebuscada, mas ele desperta bastante sentimentos, porque à medida que você vai avançando na história, você vai conhecendo mais nuances desse personagem pelas entrelinhas, né? E é um livro que ressoa bastante, que é uma ótima porta de entrada para o Dostoiévski, porque é um livro mais romântico, mais leve, que não tem tanta aquela carga sentimental dos outros, como o Diário do Subsolo, como Crime e Castigo. É um livro muito legal para começar e para ler um dia numa tarde. Tem um aqui para quem gosta de um suspense, que é A Pista de Gelo, do Roberto Bolanho. O Roberto Bolanho, ele tem um estilo bem peculiar. Aí eu ganhei esse livro aqui da Isadora. Eu li ele junto com o Clube do Mel de Literatura, isso eu ganhei para isso, né? E aqui nós temos 3 personagens que vão narrar o mesmo acontecimento, que é o Remo, é o Gaspar e o Henrique. Cada um deles tem um papel aqui, um relacionamento com a moça que faleceu. Isso é muito importante. Esse livro é de 1983 e esses três pontos de vista narrados em primeira pessoa, com esses 3 homens que estavam na cena do crime, que é uma pista de gelo, e é uma patinadora que faleceu, e você precisa ler para saber quem que é exatamente essa moça. Eles têm um envolvimento com o momento que ela falece. Agora, com quem é a pessoa que está envolvida nessa morte, porque você tem que juntar esse quebra-cabeça. É um livro estilo quebra-cabeça, que a gente vai acompanhando diversos pontos de vista até chegar em uma solução. A solução, acho que ela é um pouco previsível, ali dos 70% para o final, mas mesmo assim é um lugar cosmopolita, porque tudo se passa em uma cidade que é fictícia, mas é inspirada em fatos reais, e que ela funciona ali por um período, né? Ela recebe vistas não o ano inteiro, mas tem o período ali de receber turistas. E há muita transição de pessoas entrando e saindo desse lugarejo. É muito interessante em acompanhar esses personagens complexos nessa história. Vale muito a pena conhecer. E o final, assim, gente, eu acho que o final ele é bem previsível, mas é muito interessante. Eu marquei muito.
E é um livro que eu li o ano passado, ficou comigo a memória dessa forma de narrativa. Não é um livro perfeito, mas é um livro super interessante, impossível parar de ler até você chegar ao desfecho, a entender o que aconteceu com essa moça. Eu tenho aqui um John Steinbeck, que é uma novela, A Pérola. O John Steinbeck, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E aqui, nessa novela, acho que o mais impressionante dela é que nós temos uma família que é ribeirinha, né? Eles moram ali um vilarejo muito simples, muito pobre, e eles estão passando por necessidades. O pai, né, o patriarca dessa família, utiliza um barco que é bem simples, que é de herança do pai. Sua esposa está grávida pela primeira vez. Esse homem vive do rio, gente, procurando pedras preciosas, pérolas e peixes e tudo que ele conseguir tirar do rio para sobreviver. Em um dia, eles estão com um bebê pequeno e a mãe percebe que esse bebê foi picado por um escaravelho, um escorpião. O pai vê o escorpião no berço, tenta pegar, mas não dá tempo. O escorpião pica a criança e aí fica aquele medo que a criança vai morrer. A mãe utiliza ali meios simplórios, né, para tentar tirar o sangue e contaminado dessa criança. Mas como ela é mãe de primeira viagem, ela fica com medo e resolve ir ao médico. E o médico não quer atender porque eles não têm como pagar. E aí a mãe obriga o marido a ir pro rio para procurar uma pérola para tentar vender, para conseguir o dinheiro para ir no médico. E eles encontram uma pérola gigante, é uma pedra muito maior do que a que encontra normalmente nesse rio. O problema, porque essa pedra, ela gera muito dinheiro, mas muita cobiça. E aí vão acontecer muitas coisas inacreditáveis, né, sobre a perversidade humana aqui em relação a essa pérola. É um conto que desperta bastante reflexões e o final, assim, é surpreendente, rapidíssimo de ler, uma tarde você lê, muito bom. Eu vou indicar um de contos, que é Os Gestos, do Osmaninho. Eu não sei se eu já indiquei esse livro anteriormente, eu recebi da editora Olho de Vidro. E aqui, Os Gestos, eles têm contos muito impactantes do Osman Lins, que é o autor de Lisbela e o Prisioneiro. Os meus favoritos foram A Partida, Cadeira de Balanço, que é bem impactante, Conto de Circo e O Vitral. Mas todos os contos aqui são curtos, são bons, são contos que refletem várias questões, né, de papel da mulher na sociedade, a questão trabalhista, reflexões do eu, do ser, né, e do fazer. É um livro que tem muita profundidade em poucas páginas, os contos são bem curtos, são pontos de sabedoria e de reflexão, recortes de vidas, muito, muito bom esse livro aqui, eu recomendo. E essa editora, ela é pequena, mas os livros são muito bonitos e você encontra esses livros na Amazon, tá? Inclusive vou deixar link de compra aqui na descrição desse vídeo. E comprando por esses links, você apoia o canal sem gastar nada mais em suas compras. Eu gosto muito, para finalizar, desse livro Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Eu tenho essa edição da Planeta. Há 2 edições dessa história, tá? Uma história em folhetim, que foi publicada em 1888, e anos depois a Júlia Lopes de Almeida faz algumas modificações no texto e publica uma versão em formato de romance. E é essa edição finalizada que eu tenho aqui em mãos. Você pode encontrar uma outra versão. E tem algumas diferenças na narrativa, mas a essência está aqui em ambos os livros, caso você adquira essa outra edição. Basicamente, nós temos 2 Martas, a Marta mãe e a Marta filha. A Marta, ela se casou com um homem que era muito rico, ele vinha de uma família rica, porém, ele vai trabalhar ali como uma espécie de caixeiro viajante e numa dessas viagens ele recebe um dinheiro que era para o seu patrão, só que ele é roubado. E ninguém acredita, inclusive o patrão, de que ele é inocente. E ele vai demorar muito tempo para tentar conseguir provar sua inocência. Ele nunca vai conseguir provar, não consegue pagar a dívida, acaba se endividando porque ele é acusado de ter roubado.
ele acaba, nessa edição que eu tenho, indo trabalhar em um emprego muito mais simples e, portanto, eles mudam de uma casa que era cheia de riquezas e regalias para uma casa menor, com apenas uma empregada. Porém, ele vai se sentir desgostoso com essa história, vai morrer e vai deixar as Martas desamparadas. A mãe e a filha sem ter condições de manter a casa, porque a filha é uma criança, né? A mãe vai pro cortiço, aluga um quarto lá e começa a trabalhar como lavadeira e passadeira. E a filha, gente, ela foi criada com muitos mimos. Quando elas mudam, ela tem cerca de 8 anos. Ela nunca se adapta a essa nova realidade, ela sempre se sente deslocada e revoltada com o pai, com a vida por ter caído ali. Ela também tem uma baixa autoestima, ela vai para um colégio, lá no colégio ela vai sofrer bullying, vai ter que aprender a se virar muito cedo. É um livro muito interessante porque ela vai lembrando a luta da mãe, a própria luta para tentar buscar um caminho melhor e tentar vencer na vida de alguma forma. Um livro muito interessante e nacional. Eu indiquei alguns bons nacionais aqui, né? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha gostado das minhas indicações, 7 autores aí diferentes, e que eu tenha te convencido. E se você leu ou quer ler alguns desses livros, contem nos comentários. Me indique livros curtos para ler um dia, que sejam bons, que sejam impactantes, que deixam reflexões para muito tempo. Livros curtos, que você lê rápido, mas que ficam com você por muito tempo. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!